meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu vou tacar essa bola em vocês. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Tudo na vida passa, tá? Pode demorar meses, até anos, mas passa. Depois de um tempo, você respira melhor, sabe? Você vai ver que às vezes a gente fez tempestades em copos d'água. Eu sei que cada um sabe o limite da sua dor, cada um sabe o que tá passando, cada um sabe o que tá sofrendo. A gente nunca, por mais que a gente tenha empatia pelo outro, a gente nunca sabe como que é, sabe? Aquela situação que o outro tá vivendo. Mas tudo passa, gente, tudo passa. Essa dor, esse sofrimento, tudo que vocês estão passando de ruim, uma hora vai acabar. Tá? Então vai ficar tudo bem. Eu profetizo na vida de vocês que vai ficar tudo bem. Porque comigo tá tudo bem. Louvado seja Deus. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Eu tô gostando até da iluminação, gente. Agora são o quê? 5 horas da tarde. Olha, tá até bom de gravar, entendeu? Vamos lá para a história do santo do dia, tá? Diego Odi. Bem-aventurado Diego Odi, religioso da Primeira Ordem. Gente, aqui a vida dele, gente, é um resumo bem simples mesmo, tá? Ó, ele nasceu no dia 6 de junho de 1839. Quando ele se tornou jovem, né? Ele nasceu e já se tornou jovem. Não, né? Passou um tempo, né? Viu como tudo passa? Quando ele cresceu, ele foi por uma peregrinação, tá? E aí lá ele conheceu os frades franciscanos, né, que são os frades menores. E ele ficou muito amigo de um frade e eles começaram a conversar, tá? Começaram a conversar sobre a vida, sobre a vocação, sobre o chamado de Deus. E quando esse padre, né, esse frade ia conversando com ele começou a arder o coração, sabe? Coração ardente, né, como fala muito Santo Agostinho. E aí o coração começou a arder, sabe? Ele começou a pensar sobre tudo aquilo, né? Que eles estavam conversando e começou, gente, a pensar seriamente na sua vocação, sabe? Naquilo que Deus poderia estar chamando ele. De fato, Deus estava chamando ele, tá? Então, tudo que eles conversaram, quando ele chegou em casa, ele decidiu, né? Seguir a vida religiosa. Contra os seus pais, né? Porque seus pais não aceitaram de jeito nenhum, né? Pais. Sempre é pai, mãe, família, né? Que às vezes nunca vão entender a gente. Mas, enfim, gente. Mesmo contra a vontade de seus pais, ele se fez franciscano, tá? O frade menor. E aí, como frade menor, gente, ele começou a fazer uma atividade, né, que eu já contei nos outros vídeos para vocês, que era pedir esmola, tá? Por quê? Porque ele era analfabeto, ele não tinha muito estudo e tudo mais. E mesmo assim, gente, sabe o que eu acho tão interessante, abrindo parênteses aqui, gente? É realmente a nossa família franciscana, tá? Porque a gente acolhe a todos. E é menores mesmo, né? Porque assim, são pessoas menores do que a gente, não que a gente seja maior, sabe? Mas eu vejo muito a história dos santos franciscanos, santos que não sabiam ler nem escrever, mas mesmo assim, né, se tornaram santos grandes, tá? Pessoas que têm um nível muito alto lá no céu, tá? O próprio São Francisco era muito grande, tá? Mas se fez o menor de todos, como o próprio Jesus também. Então, eu acho muito interessante essa história. Então, a atividade que ele fazia era pedir esmola, né, para o mosteiro, porque eles viviam de providência. Então, ele tinha essa atividade de pedir esmola e, né, pedindo esmola, ele conseguia evangelizar, gente, porque a evangelização, claro que a Bíblia é muito importante, tá? É a palavra de Deus, é um ensinamento de Deus, mas, antigamente também, né, como é que os apóstolos evangelizavam? De boca em boca. É o que eu tô fazendo para você agora.
água aqui, né? É uma evangelização. Então, ele escutava o evangelho, ele escutava as pregações, ele escutava, né, os ensinamentos dos superiores e tudo mais, e o pouco que ele aprendia, ele repassava para as pessoas, tá? E isso também é conhecimento do próprio Espírito Santo, né? Sabedoria divina, porque tem gente que é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe falar, mas sabe se comunicar. Então, eram alguns dons que ele tinha, tá? E assim ele conseguiu evangelizar ali aquela região. Um homem simples, mas com um amor muito grande por Jesus, um amor muito grande pela Eucaristia, né? Que se fez um frade menor e consagrou, entregou toda a sua vida a Deus. E é isso, gente, tá? É uma história assim simples, mas muito emocionante de como Deus nos chama. No dia 3 de junho de 1919, ele faleceu, tá? E, gente, foi beatificado por São João Paulo II no dia 3 de outubro, tá? De 1999. Bem-aventurado Diego Odi, rogai por nós. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história, porque é uma história assim muito simples, mas também me encantou bastante. Bebam água, comam cuscuz e sejam pessoas boas. Um cheiro para vocês. A gente se vê amanhã em mais uma história da vida dos santos franciscanos, tá? Como é? Vida VSF. Até eu esqueço, gente. VSF. E é isso, tá? Paz e bem.